Vamos lá, terceirão, dando continuidade aos nossos éteres. Não confunda com ésteres, é éteres. Vimos na última aula nossa aí, falamos que o éter sempre é quando tem um oxigênio no meio de dois carbonos, tá lembrado? Um oxigênio no meio de dois carbonos, esse cara é chamado na química de heteroato. Heteroato é alguém diferente no meio de dois elementos iguais. Então, nesse caso aqui, o heteroato é o oxigênio. Para ser éter, tem que ser o oxigênio no meio de dois carbonos, certo? Nós vimos na aula passada como é que representa esse éter. Éter é um oxigênio no meio de dois carbonos. Vimos a nomenclatura, tanto usual como a nomenclatura IUPAC. E hoje nós vamos aqui, ó, direto aqui para aplicações dos éteres. Olha só, os éteres são compostos incolores, ou seja, ó, incolor, lembra da água aí? Semelhante, incolores. Tem um cheiro agradável e é pouco solúvel em água, certo? Não dissolve quase nada aí, pouco solúvel em água. O éter etílico, que é o éter etílico, aliás, o éter dietílico, né? Que é esse aqui, ó, o éter dietílico. É quando eu tenho um oxigênio, de cada lado eu tenho dois carbonos. Dois carbonos aqui, dois carbonos aqui. Esse é o éter dietílico. Ele foi o primeiro composto a ser utilizado como analgésico, certo? Então esse analgésico aqui foi o primeiro composto, né, descoberto aí dentro dessas propriedades do éter. E aqui eu tenho o éter comum, que é ele que é caracterizado como éter comum. A característica, ele é vendido nas farmácias e muito utilizado como solvente apolar. O que é solvente apolar? Aquele solvente que não se dissolve em água. A água é polar, só quem dissolve em água, quem é igual a ela, polar. Ou tanto em laboratório como nas indústrias químicas aí, as características que nós encontramos os ésteres. A aplicação dos éteres, e principalmente do éter comum, que é esse aqui, que é o éter dietílico. Eles são empregados na extração, eles são utilizados para extrair óleo, né? Gorduras e essência, perfumes, né? São das fontes, tanto animais como vegetais. Se extrai, se exala, né, que você vê aqueles aromas agradáveis aí dos perfumes, é através desse extrator. E o extrator que se usa para isso é o nosso éteres. E esse éter, na sua forma, é esse aqui, é o éter dietílico. Pode ser utilizado como solvente de graxas, né? Óleo, resina e tinta. Maravilhoso isso aqui. Então observe que a utilidade dele é intensa, né? É muito grande, muito vasta aí. Então só para nós fecharmos aqui uma curiosidade, a aplicação dos ésteres passou a ser usado como anestésico por inalação em 1842 e observou depois de vários acontecimentos, né, foi provocada grande mal em alguns pacientes, na boa parte dos pacientes. Então, após isso, ele foi substituído por outros anestésicos. Mas nessa época só tinha isso, né? Mas o paciente começou a ter danos colaterais, aí fizeram a substituição e hoje nós não utilizamos mais esse método, tá certo? Esse é os éteres muito presente no nosso meio, para que nós possamos fechar essa parte aqui de compostos oxigenados. A gente vai fechar aqui em éteres, certo? Depois a gente vai ver na próxima aula uma atividade para fundamentar esses oxigenados. Então até a próxima. Valeu aí, ficamos aqui nas funções oxigenadas.